bem-vindos ao canal, o meu nome é Vera. Hoje decidi mudar assim de set, digamos assim, porque não há muita luz, o tempo não está a colaborar, por isso bem-vindos à minha cozinha. E trago-vos o quê? Trago-vos mais uma história hilariante da minha infância. E já agora eu gostava que me ajudassem a escolher um nome para estas histórias, fazer assim uma série. Como eu já vos disse, eu tenho muitas histórias para contar e gostava de dar um nome. Deixem as sugestões nos comentários, quem tiver assim um nome muito giro, para eu dar então esta série. E vamos começar. Hoje trago-vos a história de como eu fui expulsa da catequese. Sim, eu fui expulsa da catequese. E porquê? Então, para vos dar assim um contexto, na minha família sempre responderam às minhas questões sem rodeios. E eu era uma criança que fazia muitas questões. Por acaso eu notasse que as respostas que me estavam a dar não fossem totalmente verdadeiras, eu não vos largava. Então a minha família, para eu, digamos, não os chatear muito, explicavam exatamente as coisas que eu perguntava. Mal eles sabiam que isso ia dar problemas. Eu tinha catequese aos sábados de manhã e comecei a ir à catequese por volta dos meus 6, 7 anos, por aí. Então eu devia ter mais ou menos essa idade. E sei que a catequese era de manhã todos os sábados. A minha família é muito católica, então eu tive uma educação nesse sentido e daí colocaram-me na catequese. Eu lembro que na semana da catequese, numa semana, eu estava a ver um filme. Estava com a minha avó e a menina estava grávida. A curiosidade da criança, estão a perceber? Eu era uma criança muito curiosa. E pergunto à minha avó, com a maior cara de anjinho, como é que se fazem os bebés? Ao qual a minha avó, atadita, a ter mais cuidado que as palavras, me explica que há um amor muito grande entre o homem e uma mulher, que o homem e a mulher dão miminhos um ao outro, mas eu não contente com a explicação continuei. Mas como é que são os miminhos? Coitada da minha avó, né? Mas a minha avó estava a tentar despachar a explicação para não entrar em muitos detalhes, né? Para uma criança de 6, 7 anos. E lá explicou o melhor que conseguiu. Não a dizer que o homem e a mulher davam miminhos um ao outro e eu queria mais, eu queria tentar perceber como é que eram os miminhos. E a minha avó, que com a pressão aqui da criatura, porque eu queria saber, eu queria tentar perceber como é que a mulher gera, né, o bebê, o que é que acontece. A minha avó faz um gesto e pronto, explica-me assim. Vocês já vão perceber qual é o gesto mais à frente. E eu fico satisfeita com a resposta. Chega-se o dia de ir à catequese, a minha avó veste-me, arranja-me, lá vai a criança, né? Toda com o seu ar maravilhoso, angelical, para a catequese. Estávamos todos sentados e o catequista começa então a introduzir o livro, as histórias do livro, e eu não sei como chega à parte em que ele explica como é que a Nossa Senhora fica grávida do menino Jesus. Ele explica, eu lembro-me da explicação. Ele diz que Nossa Senhora vê uma luz muito forte, muito calorosa e que essa luz, que é Deus, lhe dá um presente muito grande, que é o facto dela ir carregar no seu ventre o menino Jesus. Ele dá essa explicação. Mas eu nessa semana tinha perguntado em casa como é que se faziam os bebés. O meu tico e o teco começa a juntar a informação que me tinham dado em casa, começa a juntar a informação que me estavam a dar na catequese e a Vera, com os seus 6, 7 anos mais ou menos, mete o braço no ar e diz: "Isso é mentira!" Isso é mentira! Não é assim que se fazem os bebés! Eu vejo o ar de pânico
eu juro, eu vejo o ar de pânico do meu catequista. Eu continuo. Eu perguntei em casa como é que se fazem os bebés e disseram que era assim. Foi esse o gesto. Que a minha avó fez. Eu juro. O catequista engole em seco. Eu vejo o ar de pânico do homem. Juro, ele entrou. Ele não sabia como descalçar esta bota. Ele nem sequer estava à espera que uma criança me dissesse que aquilo era mentira, que eu tinha perguntado em casa como se faziam os bebés e que não era assim. Não era assim. Eu tinha feito um gesto. E eu ali, com o meu nariz empinado de 6, 7 anos, encostado à parede. Damos então a aula de catequese por terminada. O que é que acontece? A minha avó é chamada e o catequista conta-lhe o que é que aconteceu. Eu ali olhar para um, olhar para o outro e a pensar, mas o que é que eu disse de errado? Eu só disse o que me explicaram. Então, ia pensar para os meus botões que alguém me estava a mentir. Ou era a minha avó, ou era o catequista. Mas alguém me estava a mentir. E depois a dúvida continuava. Como é que se fazem os bebés? Escusado será dizer que levei um raspanete enorme porque não tinha nada que desmentir o meu catequista, porque se o que o meu catequista estava a dizer era porque era verdade. E eu a pensar, mas tu explicaste de maneira diferente. Fomos para casa e eu nunca mais voltei à catequese. Porque a minha avó tinha vergonha que eu voltasse à catequese e dissesse mais um disparate dos meus que, em minha defesa, eu só reproduzi o que me explicaram em casa. Eu fiz uma pergunta, obtive a resposta e quando o catequista me explica como é que Nossa Senhora engravidou do menino Jesus, aquilo não dá. Aquilo não dá, porque tinham-me explicado de uma forma totalmente diferente. Como eu sempre fui uma criança muito espontânea, né? Eu tinha muita espontaneidade em criança, ou seja, nunca ficava calada. Eu tive que reproduzir a resposta que me deram em casa, né? A explicação que eu obtive. E pronto, é isto. Ou seja, eu não continuei a catequese, com muita pena da minha avó, porque a minha avó ainda hoje diz que todos os filhos dela têm o crisma e essas coisas todas, menos a netinha. E eu olho para a minha avó que é aquilo eu não tenho, mas a culpa não é minha. Não é minha. Ninguém lhe mandou explicar. Ninguém lhe mandou. Ela podia não ter cedido à pressão, mas deu. Agora olha, pimba, não tem a neta com a catequese feita. Temos pena, né? Pronto, é esta a história. Eu espero que vocês gostem das minhas histórias, que deixem like, que subscrevam o canal. E mais uma vez peço-vos ajuda para quê? Para dar um nome a estas histórias que eu vou aqui partilhando com vocês, que eu vou contando. E é isso. Espero que fiquem bem, que aproveitem em casa, um olhinho no meu canal de YouTube. Vejam uma série, vejam animes, vejam Naruto, vejam animes, tá bom? É tudo, tchau, tchau!